E começando, a gente vai começar aqui por essa daqui, e aí a gente vai melhorando as pautas ao longo do conteúdo, que saiu hoje. Essa notícia aqui, falando que o Congresso perdeu o prazo para o novo Código Eleitoral, né? E as eleições do ano que vem vai seguir ali o regimento de 2024, né? E aqui na notícia do lado, basicamente, eles vão falando, né? O que aconteceu, essas coisas, etc. Mas eu acho que o que tem de interessante nesse ponto, para a gente trazer agora nesse início, é como a gente pegar um referencial do ano passado, né, as eleições municipais. Que assim, foi uma compra de voto discriminada nos municípios pelo Brasil. Né, assim, o pessoal nem escondeu, né, só pipocou um monte de caso, até eu lembro que teve uns casos na Bahia que a polícia não tava deixando, tipo assim, o pessoal da esquerda fazer boca de urna na frente dos colégios eleitorais e o da direita expulsando os caras. Mas eu acho que daqui a gente vai desmembrar muitos pontos até chegar ao Nicolas Ferreira, que é a capa da live de hoje. Mas para introduzir e passar para o Ventura aqui a fala e a gente ir conversando, Ventura, eu gosto de seguir essa live na conversa. Uma coisa que eu acho que, assim, a gente que é do MBL, a gente que é mais cracudo de política, tá vendo coisa de política todo dia, a gente já tem muito claro a questão do bolsonarismo não ser um partido, um grupo de direita conservador, mas sim um grupo que está muito mais ligado aos projetos do Centrão, e os projetos do Centrão nada mais são do que manter as coisas como estão. Eles não têm a preocupação em melhorar absolutamente nada, a única preocupação deles é manter os cargos, manter o dinheiro, manter as emendas e assim por diante. E, contudo, exato, o engajamento. Contudo, no discurso desse pessoal bolsonarista, do Centrão, eles passam para o público essa questão de que estão lutando contra o sistema e tudo mais, mas na prática não tem nada disso. Como é que você vê esse ponto, Aventura? Cara, para nós isso é muito danoso, né? Por isso que a gente tem que pensar no nosso inimigo natural, seria a esquerda, né? Porque são meio que lados opostos. Lembrando que essa briga de esquerda e direita, na verdade, deveria ser, tá? Cadê o... deveria ser uma diferença de maneiras para se chegar num bem comum. Tá? Deveria ser só isso. Foi muito desvirtuado e hoje a gente tem essa polarização do jeito que está, tornando-se coisas, tipo assim, absurdas, inimigas. Porém, no nosso exemplo brasileiro atual, a gente passou por um momento em que a esquerda foi demonizada, depois de vários escândalos de corrupção, e surgiu um sentimento de antipetismo que foi utilizado para eleger alguém de direita. Passou a ser ok você ser de direita, porque antes disso era feio, lá na década de 90, tal, era feio você ser de direita, você era contra os pobres, você queria desigualdade social, tinha umas falácias dessas. Mas passou a ser legal, ser de direita, tá tudo bem, você ter uma opinião diferente, porém ela foi usurpada por um camarada que se dizia conservador, que se dizia de direita, porém ele se demonstrou e falou que ele era do centro. Só que tem um negócio, a gente sabe disso. A gente gosta de falar sobre isso. É importante essa live para mim, e eu acredito que o Felipe também seja, porque a gente vai exercitando nossos discursos, vai amadurecendo nossas ideias e tal. É bom para a gente se engajar mais e saber do que está falando. Porém, hoje eu estava num curso que chama Ressignificar, que depois eu até posso falar dele, é meio baixaria, assim, na minha opinião, depois a gente entra nesse assunto. E toda a segurança pública está fazendo o Ressignificar, que é um negócio de violência contra a mulher, tá? Eu estava conversando com vários amigos, e também não só amigos, pessoas que estão começando a perceber, chega para mim, pô, ô, tenente, eu vi que você está falando sobre política, não sei o quê, como é que tá, tal. E é normal eu virar para os caras e falar assim, cara, que a gente tem um deputado distrital que era bombeiro, né, que foi eleito pelos bombeiros, né, eleito com essa pauta de segurança pública, e que, uma coisa que eu sempre falo, cara, o que é praticado até hoje no Corpo de Bombeiros, no CBMDF,
não é política, é politicagem. Até hoje, as pautas que cercam os bombeiros, tal, são corporativistas, tal, e todos eles, todos não, né? A maioria são bolsonaristas. E assim, enxergam já um cenário de torcida para, mas daqui a pouco o Nicolas vai ter idade para disputar um governo, o Nicolas vai ter idade para disputar uma presidência e tal, o Nicolas é bom. E aí eu tenho que ficar explicando isso que a gente já sabe de cor aqui, que ele, assim como foi o Bolsonaro, é um agente que fala bem, ele é... Na verdade, eu acreditava que ele falava bem. Eu via um trecho desse último Inteligência Que ele foi no Limitada, Vilela, né? no Vilela, Inteligência Limitada, né? E, cara, ele não fala tão bem assim, não. É muito... então, aí gagueja e Ele tal. fala bem no vídeo editado, né? Que aí tira os Ele fala bem no vídeo cacoetes, corta. editado. Isso, é isso mesmo, cara. Depois a gente foca mais nessa entrevista. Mas é isso. Infelizmente, a gente tem que. Isso é um exercício, tá? Isso é um exercício para todo mundo que é da militância. Tem que, com jeitinho, educação, com paciência, explicar isso para os nossos círculos que ainda acreditam no livro. Então, mas pelo menos o que, que eu tenho começado a notar? Eu até vi hoje na live da tarde o pessoal comentando que foi o Junito que fez com o pessoal do MBL, que parece que o Renan tá de férias, e eles comentando que, tipo assim, eu acho que foi até o Impera que tava falando, que parece que o Nicolas, ele cresceu demais antes do tempo. Por quê? Porque ele não tem idade para concorrer a nenhum cargo executivo, nem a ser presidente. Ele vai ter idade para concorrer a ser presidente só na eleição de 34, eu acho, se eu não me engano, se eu não estiver confundindo. Né? E tipo assim, eles falando que assim, que hoje o Nicolas, ele, se ele tivesse idade para ser presidente no ano que vem, ele provavelmente ganharia. Só que até 2034 em diante, o Nicolas, ele não vai ser quem ele é hoje. E o MBL também não vai ser quem é hoje. Boa. Sabe? E aí, qual que é o ponto que eu vejo? E aí eu quero discutir isso aqui com você, conversar isso aqui com você. O que eu sinto que as pessoas que hoje não gostam do MBL, igual você falou, o pessoal ainda tem uma rejeição bem grande com o MBL, é porque são pessoas que ainda não conhecem o que é o MBL. Elas conhecem o MBL pelas mentiras que o Nicolas fala, que o bolsonarismo inteiro fala. Elas É isso mesmo. conhecem o MBL sobre isso, mas elas não conhecem o verdadeiro MBL. O meu sentimento é, à medida que as pessoas vão conhecendo, eu acho que elas vão trocando de lado. E eu digo isso, cara, que tipo assim, eu tô vendo isso acontecer com pessoas próximas. Legal. Quando, assim, tem 2, 3 anos que eu comecei a acompanhar mais o MBL. E as pessoas próximas eu sempre tive muita resistência, família, amigos, porque basicamente era só eu. Era tipo eu, MBL e o resto tudo bolsonarista. Só que eu tô sentindo que, cara, as pessoas que tinham muita rejeição com o Renan com o MBL, elas estão começando a aceitar mais as ideias do MBL. Eu acho que é de tanto eu falar essas coisas e mostrar, mas também porque elas estão começando a ver, cara, tem algo de bom nessas ideias aí. E eu acho que isso vai ser um grande diferencial para o ano que vem, mas principalmente para 28 nas eleições municipais e 2030. Como é que você vê isso? Com certeza tem sim um carinho e uma credibilidade que é sua, e aí as pessoas vão ouvir porque é você falando, porém, pensa, faz o exercício de, se fosse você, no seu círculo, que é bolsonarista e tal, apoiando. Cara, eu não queria colocar o exemplo do Lula, porque é muito extremo. Uhum. Mas se fosse você apoiando, sei lá, o Guilherme Boulos, tá? Você Uhum. acha que eles iam, com o tempo, aceitando o Guilherme Boulos e as Eu ideias? acho, eu acho que não, mas eu vejo uma diferença muito pontual nesses dois. Mas pode continuar, depois eu falo. Aí, por que o meu raciocínio? Porque, tipo assim, eu entendo que nós somos agentes importantes e a gente tem que fomentar essas conversas. Antigamente tinha, né?
religião, futebol e política não se discute, que não sei o que e tal. E a galera se Verdade. afastava dessas conversas, e o resultado foi catastrófico. A gente está há décadas afastado dessas conversas e o país só piora, infelizmente. Então a gente tem que avocar essas responsabilidades e conversar sobre isso numa boa, sem brigar, tal. E aí sim, a gente tem a responsabilidade de ser pessoas inteligentes na hora de fazer essas discussões. Porém, se as nossas ideias fossem de baixa qualidade, não ia adiantar a gente ter maior simpatia, tudo, a gente não ia conseguir virar um, um parente seu que é Bolsonaro, que foi enganado pelo bolsonarismo, Sim, por causa que as ideias que ele acredita casam com a do Bolsonaro, casam com a do Bolsonaro não, casam com aquelas que o Bolsonaro vendeu e não cumpriu. Eles não, os seus parentes que foram iludidos, eles não se iludiriam por ideias de baixa qualidade, então, ideias que não tivessem futuro. Então, você é um agente importante nisso, porém, os próprios princípios do movimento Brasil Livre também são responsáveis por conquistar as pessoas. As ideias bem fundamentadas e bem, quando a pessoa é bem, ela, ai caralho, quando a pessoa é bem intencionada, isso, bem fundamentadas e bem intencionadas, elas são fáceis de gostar. E isso a gente tem que sim, colocar, jogar a nosso favor, a gente tem que usar isso como uma força na hora de fazer nosso discurso. verdade. Não, e assim, o ponto que eu tinha falado, né, em relação ao Guilherme Boulos, que eu vejo que, tipo assim, é, eu acredito que caso eu apoiasse o Boulos, as pessoas do meu convívio não trocariam pro Boulos, independente do que eu falasse. Mas eu acho que tem uma diferença muito grande entre MBL e Bolsonaro, por quê? Primeiro, que eles são dos dois do mesmo lado, né? Embora eu não considere o bolsonarismo de direita, eu considero de centro. Mas Nem ele mesmo considera. mas exato, até ele mesmo fala que é de centro. Mas assim, consenso geral fala que ele é de direita, né? Sim, Então eu verdade. vou colocar ele do mesmo lado do MBL por conta disso. Ok. Eu vejo que assim, o Bolsonaro ele não tem projeto de nada. Tipo assim, hoje, se você é um bolsonarista, você vai defender anistia. Tipo assim, vamos lutar pelos presos do dia 8. E aí vem o deputado e fala assim: ah, não, mas a gente não vai tirar os caras da cadeia, não. Só se o Bolsonaro estiver junto. Senão, deixa eles presos lá. Cara, é só isso hoje que o bolsonarismo tem, sabe? E lutar contra o Xandão, que, tipo, ninguém faz nada contra o Xandão, só fica lá fazendo nada. Só que quando a gente olha pro MBL, cara, e assim, na verdade, quando você olha, pega o MBL e compara toda a política brasileira, não tem ninguém igual, cara. Ninguém tem projeto, sabe? Eu acho que esse é um ponto de diferença fundamental que, assim, eu tô sentindo que cada dia mais tá ficando mais fácil defender o MBL e mostrar as ideias dele, porque não precisa nem se esforçar, não tem concorrência. Não é que, tipo Não, assim, tem um grupo que tá se esforçando também para fazer um projeto massa, para desenvolver cultura, escrevendo revista e não sei o quê. Não, não tem, só tem a gente. Tipo assim, a gente tá sem concorrente algum. E eu tô sentindo que cada vez mais tá ficando mais fácil vender essas ideias. Eu digo assim, porque eu lembro, cara, que quando eu comecei a MBLizar, assim, claro. cara, eu entrava em qualquer coisa que eu falasse de política contra o Bolsonaro era muita porrada, cara. Ninguém aceitava. Era muito difícil. Tipo assim, ir contra o Bolsonaro. Hoje em dia, não, cara. Hoje em dia é super de boa, sabe? Bom, essa é a vantagem dos adversários superficiais, né, cara? É, Eles vêm com uma onda mais forte, só que eles passam mais rápido. Eles não criam sim, raízes. sim. E, e sem falar que, tipo assim, eu acho que isso até a gente já pega o gancho pro próximo vídeo que eu já vou passar aqui. As ações dos maiores porta-vozes da direita bolsonarista, cara, eles estão jogando contra eles mesmos. Uhum. Eles estão jogando contra eles mesmos. E olha só, eu até publiquei esse vídeo hoje no meu Instagram. Vou passar aqui, depois a gente comenta Passei. sobre ele.
Enquanto a China trabalha no desenvolvimento do seu próprio sol, o Nicolas Ferreira ainda não aprendeu a diferença entre sim e não. Ele simplesmente votou junto com o PT para fazer você pagar mais 30 bilhões em impostos. E a justificativa do deputado foi essa. Fiz campanha contra o dia todo a MP 1303 e cuidando da minha filha recém-nascida aqui me confundi e votei errado. KKKK, acontece. Mas graças a Deus foi retirado de pauta. Chega de impostos. Vence o Brasil. Mas isso não é um simples erro. É importante a gente lembrar que em 2019 Flávio Bolsonaro também votou por engano no aumento do fundo eleitoral. Ah, mas não podemos se esquecer. Ele se enganou somente 4 vezes. Ou seja, Flávio Bolsonaro e Nicolas Ferreira são ótimos em gravar vídeos mentindo pra você. Falam que são contra o sistema nas frentes das câmeras, mas por trás delas estão votando junto com o sistema, junto com o PT e junto com Lula. Mas não se esqueça desse nome, Kim Kataguiri, pois foi graças a ele que esse projeto foi retirado de pauta. E hoje você não tem mais 30 bilhões em impostos para pagar. E aí você fica seguindo e dando atenção para pessoas que mentem pra você, como o Nicolas faz, e ainda não me segue aqui para saber as mentiras que estão te contando. Mas eu te perdoo, se você me seguir agora. É isso aí, cara. Isso daqui... Você quer falar? Pode falar. Cara, eu tenho 2 comentários. Primeiro, sobre a falta de concorrência. Eu vou buscar aqui rapidinho. Só lembrar que a falta de concorrência vai fazer com que as pessoas passem. A gente vai ter que ter o trabalho de explicar com clareza os nossos projetos. Vai ficar fácil, igual você falou, porque os adversários não têm concorrência, porém os nossos projetos, eles não são simples. Eles são complexos porque não existe solução simples para problemas complexos. A gente tem profundidade, só que executar profundidade é mais difícil. E é por isso que a maioria faz o caminho fácil, né? Porque, primeiro, eles não têm nem criatividade para sair do caminho fácil. E segundo, porque se eles tivessem, eles não têm a capacidade intelectual mesmo para executar grandes projetos, mesmo que eles simplesmente copiassem de outra pessoa. Ou seja, vou parafrasear aqui o tio Ben do Homem-Aranha. Grandes poderes, grandes responsabilidades. A gente não vai ter concorrência no futuro próximo. Vão passar a entender que a missão é a opção mais nível alto, e uma vez eleitos e escolhidos, a gente vai ter que manter esse nível. Isso é uma responsabilidade muito grande. Tá? E ainda no campo da responsabilidade, é o segundo ponto que eu queria falar, quando surgiu, né, por causa da pandemia, vários home offices, mundo afora, as empresas começaram a criar escritórios nas casas das pessoas. A pessoa, ela recebia uma grana da empresa para equipar um cantinho da sua casa como se fosse uma estação, um escritório, uma estação lá, com mesa, computador e tudo. E aí a pessoa, apesar de estar em casa, ela se isolava para trabalhar. Tá bom? A prática é essa. A prática do home office é isso. Para você ter qualidade e manter a produtividade, o home office só dá certo se você, apesar de estar próximo, estar em casa, você se desconectar. Claramente, não é isso que o nosso grandioso deputado faz. Ou seja, ele está abusando do home office e já nem tem mais bateria, já nem tem mais argumento para isso, né? Sim. Ele não respeita. Ele gosta muito de bater no peito e falar assim, eu sou o deputado mais bem votado, que não sei o quê. Ele não respeita nenhum desses votos. Ou seja, ele é o deputado que consegue desrespeitar o maior número de pessoas no Brasil. Quando ele trabalha aqui fazendo as coisas de casa, tá cagando e tal, e tá lá, pega o celular e vota errado, e foda-se, não tá nem aí. Esse é o Nicolas Ferreira. Cara, você falou uma frase sensacional. Realmente nunca vi ninguém falando isso. Primeiro, ele é o deputado que desrespeita o maior número de pessoas. Isso é mais pura verdade. É tipo assim, ele representa as pessoas, sei lá, 2 milhões, eu acho que votou nele, né? Alguma coisa. Sei que foi muita coisa. Uhum. Ele desrespeita todo mundo, assim, quando ele erra um voto. Cara, tipo assim, eu vou errar um voto. E a publicação que ele fez no X, tipo assim, acontece, né? KKK. Cara, não acontece. Tipo assim, cara, não acontece. Tipo assim, ó, ele o não Nicolas, entende a grandeza tipo assim, ele não
o Nicolas, ele não apresenta projeto de lei, ele não tem projeto de lei dele aprovado, ele não tem relatórios. Ou seja, a única coisa que restou para ele fazer é votar. E ele ainda erra. Não, Ou e aí ele seja, fala assim, ó, grande parte do trabalho do legislador é impedir maus projetos, não é só ficar propondo bons projetos, é impedir projetos ruins. Aí ele vai lá e vota os projetos ruins. aí chega um projeto ruim do PT, ele, vou votar a favor. É isso aí. Vou. Que cara é patético, mano. Mas assim, a gente tem sim que tratar essas conversas, de novo, tratar essas conversas com jeito, com carinho, com as pessoas dos nossos círculos, porque muitas delas ainda estão acreditando que ele é uma coisa boa. E não é à toa, tá? Novamente, eu nunca tinha assistido ele falar. Eu só via dentro das reações, dos reacts do Renan e do Arthur, diariamente ali, né? Quando ele aparecia, e ele não fala horrível, apesar que ele fala menos bem do que eu imaginava. Outro dia desse, eu participei de um negócio ali com o Max Maciel, né, o cara da Barreta. Ele fala muito melhor que o Nicolas. Tá? É um deputado distrital do PSOL. Fala muito melhor que o Nicolas. Ou seja, ele não é tudo isso que vendem na retórica e ele consegue, sim, enganar os outros. Assim, ouvindo exclusivamente, se eu nunca soubesse nada, se eu ouvisse só a fala dele, você fala, pô, esse cara é bom mesmo, hein?